Em um mundo repleto de desafios e complexidades, a busca pela autenticidade na fé é mais relevante do que nunca. Nesta segunda parte do nosso estudo devocional a respeito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos meditar a respeito de mais alguns temas presentes nesta carta. Uma epístola que ecoa verdades sobre responsabilidade, testemunho e discernimento, sendo que nada disso está preso ao tempo que Paulo escreveu, sendo importante para nós em nossos dias. Através das palavras inspiradas do apóstolo Paulo, exploraremos como nossa fé se traduz em ações, como o nosso testemunho é moldado pelo caráter e como discernimos entre a liberdade e a responsabilidade. Junte-se a nós nesta jornada de reflexão e aprendizado, enquanto desvendamos as lições devocionais contidas nesta carta inspiradora. Contamos com seu like neste vídeo que apresenta essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Esta já é a segunda mensagem que nós temos para que possamos conversar a respeito de 1 Coríntios. Falo que é conversa porque você pode participar. E eu espero por essa participação. Use e abuse do espaço de comentários para que nós possamos realmente conversar. Deixe lá o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem e, claro, também as suas perguntas. E tão logo o Senhor permita, eu vou responder. E dessa forma nós conseguimos conversar mais sobre esse estudo devocional que nós estamos fazendo sobre os livros da Bíblia. Nesta mensagem em especial, falando a respeito de 1 Coríntios. Nessa carta, Paulo trabalha, entre tantos assuntos e outros temas, com a questão da responsabilidade da pregação. Muitas pessoas acreditam que quem tem destaque está em melhor posição, mas Paulo trabalha com a questão de forma um pouco diferente. Aqueles que possuem destaque possuem igualmente mais responsabilidade. A notoriedade faz com que o testemunho seja muito mais cobrado. A difamação acaba sendo maior para os que acabam tendo destaque na pregação e menor com relação àquelas pessoas que apenas vivem o cristianismo. Triste é quando o que é falado não é mera difamação, mas um testemunho realmente errado. Quando é difamação, quando fazemos a vontade do Senhor e inventam histórias a nosso respeito, nós somos bem-aventurados, como disse Jesus. Mas Paulo começa a mostrar que viver o cristianismo é uma realidade para todos que aceitam a mensagem. E isso pode ser mais agradável ou não, dependendo da notoriedade. Ele não fala contra essa notoriedade, nem contra o destaque para a posição de liderança. Ele apenas deixa claro que não é necessariamente melhor a posição de quem está com destaque na liderança. Na verdade, a melhor posição é daquela pessoa que vive os preceitos do Senhor, quer na posição de liderança, quer apenas, por assim dizer, sentada no banco. Na orientação contra a busca errada do prazer do corpo, vivendo a sexualidade de forma a contrariar a palavra do Senhor, a orientação de Paulo apresenta muitas coisas e é um ponto que muitas vezes é citado como se ele tivesse dito outra coisa. Muita gente já usou o exemplo de Paulo ter entregado para o capeta alguém para falar contra algo que uma pessoa faz. Acontece que Paulo não entregou para o capeta a pessoa que fez a coisa errada. Olha só o que diz 1 Coríntios 5:5. Seja entregue para Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está entregando o erro para o capeta e ainda espera, assim, pela mudança da pessoa e pela sua salvação. Cuidado com interpretações que são assumidas como certas e que são repetidas e repetidas, mas que não encontram eco no que realmente o texto bíblico diz.
A Bíblia não nos manda deixar o contato com as pessoas que ainda vivem cometendo o pecado. Antes, anunciamos e testemunhamos para essas pessoas. Jesus esteve com elas e disse que quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de salvação, então, é quem anda pelo caminho errado. Mas a Bíblia manda tomar cuidado para não se corromper com os erros e, principalmente, recomenda que não tenhamos comunhão com os que dizem seguir a mensagem do Evangelho, mas fazem coisas de forma errada. Normalmente, as pessoas querem mostrar, como os fariseus nos dias de Jesus, que não estão no meio dos pecadores, mas não querem julgar quem não vive a mensagem do Evangelho da forma certa. E a Bíblia recomenda para agir diferente. Pregamos e anunciamos a quem ainda não se converteu e está no pecado, para que essa pessoa tenha a chance de se decidir por mudar de vida. Mas quem diz seguir a mensagem e não segue, esse não pode fazer parte dos que temos comunhão, porque isso gera um testemunho errado, como se fosse possível dizer que busca a vontade do Senhor e, ainda assim, seguir no caminho do erro. A questão aqui não é julgar ou fantasiar erros ou até mesmo condenações, difamar. A questão é ver os frutos, o testemunho, o que realmente vive, pratica e prega. Temos que tomar cuidado com quem diz seguir o caminho do Senhor, mas que não segue. Essas pessoas precisam de mudança como quem ainda nem mesmo aceitou a mensagem. Mas, por dizerem que aceitaram, dão um testemunho completamente errado. Precisamos seguir o que a Bíblia diz e buscar no Espírito a confirmação, no testemunho e nos frutos. Nas mensagens aqui que nós divulgamos aqui no canal do Ministério Compartilhando, sempre nós nos preocupamos com essas informações que apontam para o estudo bíblico, mas claro, sem descuidar de uma devocional, da aplicação do texto em nossa caminhada diária. Assim, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça logo a sua inscrição, ative as notificações no sininho e assim, a cada nova mensagem que a gente divulgar por aqui, você deverá receber o alerta para que nós possamos conversar mais uma vez. Paulo não chama de julgo desigual o casamento entre um fiel e um infiel. Principalmente porque poderia acontecer de se converter um e o outro não. Penso como Paulo. Penso que seja melhor que o casal tenha sim a mesma fé, mas isso não é impeditivo para o casamento no pensamento de Paulo. O julgo desigual refere-se a acordos, a negócios e coisas assim. Algumas pessoas entendem que o texto do Apocalipse, no capítulo 11, que descreve a 7ª trombeta, estaria descrevendo igualmente o evento que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, porque aquela trombeta, a 7ª, é a última. Bom, João não diz que ela é a última, apenas diz que ela é a 7ª numa sequência de 7. Havia toques diferentes para indicar eventos diferentes, situações diferentes. Pessoalmente, eu não associo uma com a outra, mas registro que há quem faça essa associação. Paulo termina a carta com instruções referentes a uma coleta na igreja de Corinto. Sempre é oferta, sempre é o que o Senhor toca, com base na prosperidade alcançada, nunca falando de valores ou percentuais. Ela devia ser separada antecipadamente, para que quando Paulo chegasse, já estivesse tudo separado. Como é uma carta muito pessoal, com assuntos até específicos da comunidade, o final mostra ainda mais essa questão. Mas é claro que ela serve de motivação para pensarmos os assuntos que são parecidos em nossos dias. Todas as coisas, todas, elas são lícitas,
mas nós não devemos fazer todas as coisas apenas porque nós podemos. Não é porque não tem problema que somos obrigados a fazer. Nem devemos ficar tentando convencer o mais fraco na fé que não tem problema. Antes, o que não é essencial, nós deixamos de lado, porque não somos dominados por essas coisas. Há um irmão que não vê problema em beber bebida alcoólica, e há o que vê. O que normalmente acontece numa situação dessas? O que não vê problema quer convencer o que não vê problema quer convencer aquele que vê. Eu lamento, esse não é o caminho. Nós insistimos naquilo que é essencial na fé, e beber ou não beber não é essencial. Quem não vê problema, respeita quem vê, porque não é essencial para a salvação. Eis um desafio complicado, mas é o que aprendemos com Paulo na Bíblia. E não apenas com relação ao que se bebe, mas com qualquer assunto. O que é essencial deve ser conversado e acertado de acordo com o que a palavra revela. O que não é, nós deixamos de lado, mesmo que não tenha problema, porque não precisamos fazer só por não ter problema, porque não é essencial. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.